Ações. Toda ação, como já dissemos, tem por trás dela uma atitude. Tem um princípio, tem um sentimento, né? Por exemplo, quando Davi foi lá mandar buscar Batseba, ao vê-la se banhar, né, num dia que ele decidiu não ir à guerra. Qual era a atitude dele? O que havia nele? Um desejo de possuí-la. E ele teve a ação de mandar buscá-la. Já sabemos que a atitude do coração dele não estava condizente com a vontade de Deus. E ele pecou, e dali, né, o bebê morreu. E posteriormente, ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus, ele confessou o pecado dele, porque ele não parou só em fazer isso. Ela engravidou. E o marido dela era um dos fiéis generais dele. E ele colocou-o na frente para ser morto. 2 pecados, né? Não deixou de ser um homicídio. Então, a ação dele foi pecaminosa. E por trás dessa ação, as atitudes eram essas. Ele queria fugir, né, do que ele havia feito. Ele não queria revelar ele para um rei, né? Seria uma ação que daria ali talvez uma condenação, alguma coisa, né? O povo ia ficar irado. E nós vemos que as nossas ações dizem muito a respeito do que está realmente no nosso coração. Pelas ações, a Bíblia fala que nós conhecemos as crianças pelas ações dela. Se é uma criança que mantém a pureza de coração, se é uma criança que já está, vamos dizer, intoxicada por esse mundo, pela mídia, porque há um avanço além da idade, né? Quando não se é vigiado, não se coloca limites, não há censura, a criança muda de comportamento. A nossa vida, ela é norteada por ações. O tempo todo nós estamos agindo. Nós estamos fazendo ou não alguma coisa. Até se diz que quando se age muito, se faz muita coisa, né? Se está no ativismo. E o ativismo é muito perigoso. Porque nós nos escondemos atrás dele. Para não tratar de alguma coisa que possa estar nos machucando, estar desconfortável. Então ele se torna um mecanismo de fuga. Como nós já até vimos isso na parte do inventário. Agir, agir, agir para não ter que refletir. É fugir. Enquanto eu estou ocupado, eu não estou pensando, eu não estou ali meditando, eu não estou orando. Não. A minha mente tá distraída com outras coisas. Então aquilo ali vai se postergando, né? Fazemos depois. E em contrapartida temos também o pecado da omissão, que é a não ação. Quando precisamos agir e somos omissos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter muito cuidado. Nós, cristãos, vamos ficar passivos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós não vamos retrucar, né? São muitas coisas acontecendo. E omissão é um pecado. Não fazer nada, ficar neutro, é um pecado. Há de se ter sabedoria para a ação, com certeza. Deus nos dá sabedoria, Ele nos dá caminhos para que nós possamos agir de acordo com a vontade dEle, com a orientação dEle. Sabemos que há todo um plano. Deus já nos revelou esse plano através da Bíblia. Para o final dos tempos, a volta de Jesus está preparado, né? Houve até aí agora uma polêmica, né? Uma apresentação de uns robôs aí no lançamento de um filme. E questiona-se, né? Aqueles robôs eram robôs de verdade mesmo? Já uma preparação? Ou alguns acham que eram pessoas, né, com roupas, porque os movimentos eram muito perfeitos, né? Eu vi esse vídeo 2 vezes. Mas nós sabemos que nós teremos... Nós cristãos não, que conhecemos a Bíblia, não. Podemos ficar, né, meio que assustados. É natural, é humano. Mas nós sabemos que muitas coisas virão.
E junto com todas essas coisas, Jesus está vindo e levará a sua igreja. Quem é a sua igreja? Aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, entregaram suas vidas a Ele, que amam a Deus. Essa é a sua igreja. Talvez a igreja física, as paredes, né? Muitos que estejam nela não sejam levados. Porque a ação de estar ali é real, mas a atitude do coração não condiz em se dizer que é igreja. Porque realmente precisamos ser igreja na segunda-feira. Porque geralmente vamos nos cultos aos domingos, não é verdade? Na celebração, nas quartas ou nas terças, nas quintas, cada igreja tem seu dia. Mas saindo dali, já se coloca outra vestimenta, já se age de outra maneira. Não, o tempo todo Deus está conosco, Ele habita em nós. Nós temos que ser a igreja ambulante. A Bíblia, que talvez nunca alguém vai chegar perto para ler. Nós temos que nos revelarmos como essa igreja, para podermos ser salvação. Nessa questão de ação, de atitude, né? Me vem à mente Davi, quando ele adulterou com Batseba, que o profeta foi lá falar com ele, né? Contou a história de um homem que tinha um único animalzinho, né? Que dava sustento para a família. E o outro, né? Fazendeiro tinha várias. E ele foi lá e pegou aquela única daquele homem. O que Davi achava que deveria ser feito com aquele homem? Davi disse: esse homem deve morrer. Aí o profeta disse para ele: sabe quem é esse homem? É você. Porque esse general de guerra só tinha essa esposa. E Davi não, né? Tinha várias concubinas. E Davi pegou daquele que só tinha uma. Aí foi que a ficha de Davi caiu. E aí houve realmente o verdadeiro arrependimento, mas ele não ficou livre das consequências. As atitudes no coração de Davi eram boas. As intenções dele, ele amava Deus. Mas no momento de fraqueza, a carne dele falou mais alto, né? E ele fez besteira. E foi uma besteira que teve as consequências. Nós não ficamos livres das consequências. Deus lança no mar do esquecimento. E também Ele está conosco. Nós vamos viver as consequências, mas nós não viveremos sozinhos. Ele não nos abandona. Olha quanta misericórdia que Ele tem por nós. Quanto amor. Um amor, né? Quantos pais, os filhos erram, né? E eles não querem mais saber. Mas Deus não. Deus é o Pai perfeito. Ele vai, né? A gente tem também a parábola do filho pródigo, que teve, né? A ação de sair de casa, movido pela atitude, né? De querer viver a vida, de querer experiências novas. E foi comer com os porcos. E quando ele voltou, o pai fez uma bela festa, colocou o anel no dedo, que era símbolo de honra, e recebeu aquele filho. Meu filho estava morto e reviveu. E o outro irmão teve, porque no coração, ciúmes. Eu vivo com o senhor aqui o tempo todo, o senhor nunca fez uma festa para mim. Mas ele estava ali o tempo todo, realmente. O outro estava morto e reviveu. Mas, na verdade, o outro também estava um tanto adoecido, na verdade. Ele se sentiu inferiorizado, rejeitado. Complicado para o pai, né? Mas já era um adulto, né? E amando a Deus, celebraria junto. E não teria essa atitude, de ciúme, de talvez inveja, né? Que é um sentimento muito difícil de nós admitirmos, é a inveja. Às vezes as pessoas admitem outras coisas. Estou com raiva, eu estou magoada, mas inveja é um sentimento que traz um tipo de uma vergonha, né? Inveja, eu tenho inveja. É embutida no orgulho, não preciso ter inveja, eu sou tão boa quanto. Eu sou capaz de fazer atitude.
orgulhosa, não é verdade? Então, amados, é isso. Vamos orar mais uma vez? Ah, Deus, nos ajude a ver atrás das nossas ações e entender que envolto a essas ações há coisas dentro de nós. Não agimos no nada, não agimos sem cores, vamos dizer. Mas precisamos entender o que as nossas atitudes nos revelam, o que as nossas ações revelam, Deus. Porque às vezes gritamos, porque às vezes nos rebelamos, porque às vezes desobedecemos e fazemos tantas outras coisas mais, duvidamos do teu amor e pecamos. Porque o pecado não envolve ações de pecado. Nos ajude, Senhor, nos ilumine, nos liberte, em nome de Jesus. Alguém está à frente desse vídeo, não está por um acaso, está sendo alimentado. E a palavra de Deus não volta vazia. Então, que essa palavra realize nessa pessoa aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Curta, meu amado irmão, minha amada irmã. Compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. E se ainda não aceitou Jesus ou está afastado, volte rapidamente. Se não sente vontade, peça ao Senhor essa vontade que Ele dá. O querer e o realizar vem dele, não vem de nós. Amém? Até o próximo vídeo. Gratidão. Um grande abraço.